pessoal, a partir do verso 42. Atos 2, 42. É pouco que nós vamos ler hoje, porque é apenas a conclusão do capítulo. Atos 2, 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza ou sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Deixe a sua Bíblia aberta, curve a sua cabeça um instante, vamos pedir orientação a Deus. Senhor, nós lemos o texto, agora precisamos entender o texto e, por último, praticarmos o texto. Mas isso só é possível com o auxílio do Teu Espírito. Guia-nos, Pai, conduza-nos nessa mensagem. Leva para bem longe daqui esse sono que só dá na hora da mensagem. Não é possível, Senhor. Tira todo o sono, todo o desinteresse, toda a preguiça, toda a distração. Sabe, Senhor, aqueles pensamentos que vêm só na hora da palavra, tira da gente. Que a nossa cabeça e o nosso coração esteja cativo, ou seja, preso à Tua palavra. Do início ao fim dessa mensagem, todos consigamos compreender e viver da forma que o Senhor deseja. Amém. Olhe para cá, meus irmãos, nós vamos estudar o que nós lemos agora. E, como eu disse ainda há pouco, o Espírito Santo desceu e começou a surgir um comentário assim: esse povo aí está falando em umas línguas diferentes, eles devem estar bêbados. Aí Pedro se levantou: por favor, agora é hora de se concentrar, então deixe toda a preocupação para depois e foque aqui em mim. Pedro tomou a palavra e disse bem assim para eles: deixa eu falar uma coisa para vocês, ninguém está bêbado, inclusive é 9 horas da manhã ainda. Sabe o que está acontecendo aqui? Está se cumprindo a profecia de Joel: nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. A promessa se cumpriu, o Espírito Santo desceu. E eu quero aproveitar, Pedro dizendo, e falar uma palavra para vocês. Jesus Cristo, aí ele começou a falar de Jesus. Jesus nasceu, viveu, fez o que fez nesse mundo. Vocês o mataram, mas o Senhor Deus o ressuscitou. E esse que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Messias, Senhor e Cristo, e Ele está sentado à destra do Pai. Quando aquelas pessoas ouviram isso, o coração delas se entristeceu. Como diz no dito popular, a consciência pesou. E eles falaram para Pedro, perguntaram para Pedro: e agora, o que será de nós? O que faremos? E Pedro disse: se arrependam, sejam batizados, sejam salvos, vocês também vão receber o Espírito Santo. E aquele povo, ou 3.000 pessoas daquelas, aceitaram a palavra, se arrependeram, foram salvos. E como eu disse ainda há pouco, nasceu a igreja, começou a igreja de Cristo. E o que nós lemos aqui, e é o que nós vamos estudar aqui agora, é como essa igreja vivia. Meus irmãos, essa igreja é conhecida como, vocês podem repetir comigo? Igreja primitiva. Por que igreja primitiva? Porque é a primeira igreja.
primeiros membros da igreja. E aqui a gente percebe como que eles viviam. Eu separei essa leitura que fizemos em 8 partes. Pastor, tudo isso? Sim. Nós encontramos aqui nesse pequeno texto que lemos 8 marcas, 8 características da igreja primitiva. E conforme eu vou explicando para vocês cada uma dessas características, eu já vou aproveitar e pensar com vocês o que a gente pode aprender para a nossa vida com essa igreja primitiva. Então são 8 características da igreja primitiva e 8 características que nós também devemos apresentar se quisermos ser uma igreja que agrada a Deus. Eu acredito que é do interesse de cada um de nós aqui sermos igreja que agrada a Deus. E a gente vai aprender como. A primeira característica da igreja primitiva é que havia ensino. Mas não era qualquer ensino. Era o ensino dos apóstolos. Veja comigo o verso 42. Eles, quer dizer, a igreja, perseverava no ensino ou na doutrina de quem? Os apóstolos. Olhem para mim, meus irmãos. O que era ensinado na igreja primitiva? O que era ensinado para aquelas 3.000 e poucas pessoas? A doutrina ou o ensino dos apóstolos. O que é isso, pastor? Que ensino era esse? Vocês sabem que os apóstolos, eles conviveram com Jesus. Então, o ensino isso aqui é muito legal. Os apóstolos ensinavam na igreja primitiva sobre Jesus Cristo, porque eles viram Jesus. Então eles contavam para as pessoas a história de Jesus Cristo, a vida, o nascimento, a vida, a prisão, o julgamento, a morte, a ressurreição. Eles falavam, eles ensinavam sobre Jesus. Eu acredito que eles ensinavam como Jesus era, do tipo assim, imagina ali Pedro ensinando aquela igreja. Jesus era manso, Jesus era humilde, Jesus, ele era Deus, mas ele também era homem. Vocês acreditam que Jesus sentava para comer junto com a gente? Jesus morreu, mas você não sabe, ele ressuscitou. Então eles ensinavam sobre Jesus Cristo. E eles ensinavam também que aquilo que Jesus Cristo fez, ou aquilo que Jesus Cristo sofreu, tinha um propósito, salvar. Então eles iam ensinando sobre a salvação, sobre a obra da redenção, por meio do sacrifício de Cristo na cruz. O que mais que eles ensinavam? O ensino dos apóstolos consistia em ensinar para a igreja o que Jesus havia ensinado para eles. Bem, uma coisa eu acredito piamente, sinceramente, eu tenho certeza que no ensino dos apóstolos estava o sermão do monte, porque os maiores ensinos de Jesus se encontram no sermão da montanha, que está lá em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Então eu acredito, eu fico vendo assim, imaginando, João, vamos deixar um pouquinho Pedro de lado, falar de João ensinando a igreja, falando assim, olha, Jesus disse bem assim certa vez, meus irmãos, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, eles aprenderam com Jesus e reproduziram aquele ensino na igreja. Pessoal, os apóstolos ensinavam na igreja aquilo que Cristo havia ensinado a eles. Eles não tiravam nada da própria cabeça. Eles não tiravam nada do próprio. Eles não buscavam ideias aleatórias. Eles eram fiéis. Essa palavra é importante. Eles eram o que, meus irmãos? Fiéis ao que Cristo havia ensinado. Eles simplesmente passaram adiante. Eles não mudaram a história. Então a igreja primitiva,
A primeira marca é que havia uma fidelidade com respeito aos ensinos de Cristo. Eu não disse que eu ia trazer para a nossa vida enquanto a gente ia estudando? Então, diante do que a gente leu aqui e viu aqui, uma igreja cristã, o que uma igreja precisa para ser uma igreja cristã? Ela precisa ter um ensino. Dentro dessa igreja tem que ser ensinado o que nós chamamos de sã doutrina, doutrina dos apóstolos, que nada mais é, aqui trazendo de uma forma simples, nada mais é do que um ensino fiel ao ensino de Cristo e ao ensino dos apóstolos. Nós estamos aqui numa comunidade cristã chamada Lugar do Recomeço. Para essa comunidade ser de fato cristã, o que eu como pastor tenho que ensinar? Coisas da minha própria cabeça? Coisas do meu próprio coração? Tenho que procurar saber o que está sendo ensinado por aí para seguir a moda? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar o que Jesus ensinou e o que os apóstolos de Jesus ensinaram. Pastor, como que o senhor vai saber se o senhor não estava lá com eles? Como é que o senhor vai saber? Nós temos uma Bíblia para quê? Para isso. Você quer saber o que Jesus e os apóstolos de Jesus ensinaram? Novo Testamento. Tudo que se encontra de Mateus a Apocalipse são ensinos de Jesus e dos apóstolos de... Então o que eu tenho que ensinar aqui para os irmãos? Aquilo que está em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, em Atos, como a gente está fazendo, em Romanos, não só em Romanos, mas em todas as outras cartas que Paulo escreveu, em 1 e 2 Pedro, em Tiago, em Judas, em 1, 2 e 3 João. O meu papel aqui, meus irmãos, é continuar ensinando o que os apóstolos um dia ensinaram. Eu vou fazer um desabafo aqui, posso? As pessoas quando vão a uma igreja, elas se preocupam com a cor da parede, elas se preocupam com o pastor, se o pastor é simpático ou não, se o pastor fala bem ou não, se o pastor se veste bem ou não. A pessoa se preocupa se é bem localizado, a pessoa se preocupa com a canção que vai ser cantada, a pessoa se preocupa em quantas pessoas tem, a pessoa se preocupa com a decoração, se preocupa com tudo, mas a maioria não se preocupa com o que sai da boca desse pastor. Por isso tem tanta gente sendo enganada. A culpa de quem está sendo enganado não é apenas do falso mestre, mas é da pessoa que não presta atenção no que sai da boca desse pastor. Meus irmãos, eu coloquei esses dias no Instagram uma frase assim, que um homem, presta atenção, um homem bem vestido, simpático, sorridente, que abraça as pessoas, ele consegue atrair multidões, mesmo sendo um falso profeta. Eu conheço vários, a gente tem a internet hoje, às vezes eu vejo aqui no YouTube, tem supostos bispos, pastores, apóstolos, aí tem um monte de nome, que tem milhões de seguidores. E por quê? Porque são pessoas legais, carismáticas, simpáticas. Aí quando eu presto atenção no que sai da boca deles, tem hora que me dá ânsia. Por quê, pastor? Porque é só palavrinha assim, ó, você vai vencer. Deus mandou te dizer que vai dar tudo certo na sua vida. Tudo que você quiser você pode. Ou então, eu vou revelar o seu CPF. Eu vou revelar o seu nome. Eu vou revelar isso. E são pessoas simpáticas que têm milhões de seguidores. Mas Bíblia que é bom? Não tem. Ensino dos apóstolos que é bom? Então eu estou trazendo aqui, meus irmãos, um alerta muito grande para vocês e para nós. Para vocês como ouvintes e eu como pregador. Eu tenho que pregar a doutrina dos apóstolos. E vocês têm que escutar aqueles que pregam a doutrina dos apóstolos. Se eu vier aqui e disser assim, a salvação é pelas obras, você tem que fazer por onde para entrar no céu? Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou indo contra o que os apóstolos pregaram.
Porque Paulo pregou, Efésios 2, vós sois salvos pela graça, mediante a fé na pessoa de Cristo. Então quer dizer, se o que eu estou pregando não bate com o que Pedro pregou, com o que Paulo pregou, principalmente com o que Cristo pregou, eu sou um falso profeta, eu sou um falso cristão. Então, a pregação na igreja cristã era fiel aos ensinos de Cristo. Nós não podemos ficar inventando coisas, acrescentando coisas, querendo tirar coisas. Sabe que tem muitos líderes famosos aí querendo atualizar a Bíblia, tirar da Bíblia assuntos delicados, para, tipo assim, pessoal, transformar a Bíblia no gosto do ser humano. Eu sempre dou esse exemplo. Quem gosta de feijoada? Aqui, erga a mão para mim ver aqui. De manhã assim não dá nem, não dá. Mas quem gosta de uma feijoada? Você sabe que feijoada tem dois tipos. Tem a light e tem a tradicional. Vocês não me julguem, tá? Mas eu gosto mais da light. Eu gosto mais daquela mais leve. Mas tem gente que gosta daquela que vai tudo. Né? Não tem esses dois tipos? Compare a Bíblia que é uma feijoada, por favor, só um exemplo. Não tem Bíblia light. Na feijoada você fala, você não gosta do rabo do porco? Eu tiro. Eu não gosto do joelho? Eu tiro. Você não pode olhar para a Bíblia e falar assim, isso aqui confronta esse pecado. Não, isso aqui eu não quero. A Bíblia, ela foi feita para ser seguida do jeito que ela precisa de atualização. Até porque a Bíblia fala do ontem, do hoje e do amanhã. A Bíblia é eterna, a Bíblia é atemporal. Então, meus irmãos, cuidado. Nós não podemos, a Bíblia é muito séria. Ah, não está na Bíblia, mas não tem problema não, é pela fé. Tem problema sim. Não adianta você falar que é pela fé, porque a nossa fé tem que estar na Bíblia. Se não está na Bíblia, meus irmãos, olhem para mim. Se não está na Bíblia, Deus não quer que seja feito. Se Cristo ou os apóstolos não ensinaram, nós não temos o direito de querer inventar. Quem compreendeu até aqui? Então, primeiro, eles eram fiéis ao ensino. A segunda coisa que tinha na igreja primitiva, oração. Veja comigo ainda o versículo 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olhe para mim, meus irmãos. A igreja de Cristo ora. Oração faz parte da igreja de Cristo. A gente está estudando o livro de Atos e a gente vai ver que a oração faz parte da igreja do início ao fim. Quando Jesus ascendeu aos céus, antes ele disse, esperai em Jerusalém, até que do alto recebais o Espírito Santo. A Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém, se uniram, e sabe o que eles faziam? Oravam. Pedro teve uma ideia, uma inspiração, vamos encontrar um substituto para Judas. Escolheram 2, mas antes de determinar quem seria, eles oraram. Daqui a pouco a igreja começa a ser perseguida. Pedro é preso, não uma, não duas, mas várias vezes. E sabe o que a igreja fazia? Se unia para orar em favor de Pedro e em favor daqueles que estavam pregando o Evangelho. Aí daqui a pouco você vai ver que Saulo se converte, Paulo se converte, e Deus chama um homem chamado Ananias e fala assim, Ananias, você vai até a rua chamada direita, deu o endereço onde Paulo estava. E chegando lá, você vai encontrar um homem chamado Paulo. E sabe o que ele vai estar fazendo? Orando. Você vai identificar ele porque ele vai estar como? Orando. O povo de Deus ora. Vocês vão se lembrar, Paulo e Silas estavam presos. Levaram uma surra e foram presos. Por volta da meia-noite, o texto sagrado diz que Paulo e Silas oravam. A igreja de Cristo ora. Nós temos que orar. Tanto aqui juntos, não é só orar aqui juntos, é orar também lá nas suas casas. Como Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai. A igreja de Cristo ora. Mas ora, não é determina, não é proclama, não é eu exijo, eu não aceito. Pessoal, eu não me canso de ensinar isso para vocês. Quem manda é Deus.
Quem determina é Deus, quem decreta é Deus. Nós não somos ninguém, nós não temos qualquer direito de querer mandar que Deus faça a nossa. O próprio Jesus Cristo no Getsemane orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, porém, contudo, todavia, que seja feita a tua e não a minha. Você encontra Jesus diante de Deus dizendo assim: eu não aceito esse cálice. Senhor, eu determino que esse cálice vai passar de mim. Você vê Jesus fazendo isso? Jesus ora. Paulo está lá com um espinho na carne. O mais provável é que fosse uma doença que ele tinha. E a Bíblia diz que ele por 3 vezes orou: Senhor, afasta de mim esse espinho, tira de mim esse espinho. Por 3 vezes ele rogou, ele pediu, ele implorou. Ele não teve a resposta que ele queria, mas o Senhor disse: ó, a minha graça te basta. O que Paulo falou? Eu não aceito não, Senhor, não é graça que eu quero não, eu quero a cura. Foi isso? Paulo: tá bom, Senhor, então eu vou aprender a me gloriar na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então a igreja de Cristo ora. Pastor, o que mais que tem na igreja de Cristo? Temor. Vocês podem ler comigo o verso 43? E na alma de cada pessoa havia pleno temor. Olhe para mim. Então a igreja de Cristo é fiel à doutrina dos apóstolos. A igreja de Cristo ora. E a igreja de Cristo é temente a Deus. Essa palavrinha, meus irmãos, temor, não tem nada a ver com medo. Sabe quem deve ter medo de Deus? O ímpio. Porque o ímpio está em condição de inimigo de Deus. O cristão não tem que ter medo de Deus. O cristão, por meio de Jesus, tem paz com Deus. Mas o cristão tem temor a Deus. O que é temor, pastor? É respeito, é reverência, é santidade. A igreja de Cristo, desde o seu início, era uma igreja que andava em santidade. Você sabia que a igreja era perseguida por isso? Porque assim, se você não sabe, andar em santidade é andar na contramão do mundo. Está todo mundo indo por esse caminho. O povo de Deus não vai por esse caminho. O povo de Deus vai por esse aqui. Então é perseguição. Eles passaram por muitas situações difíceis, mas permaneciam andando em santidade. Infelizmente, pessoal, hoje em dia, muitos lugares que se chamam de igreja é uma bagunça. Não tem temor a Deus, não tem respeito a Deus, não tem santidade. Vivem no pecado de uma forma assim totalmente. Eu quero trazer uma notícia aqui para vocês. Se você vive no pecado sem ficar vermelho, você entende o que eu quero dizer com isso? Vive no pecado sem ficar vermelho? Tem uma triste notícia para te dar: você não está salvo, você está perdido. Porque uma das marcas da igreja de Cristo, do povo de Deus, é uma vida de santidade. De modo que quando comete um deslize, não fica vermelho, fica roxo. E corre para os pés de Jesus buscando conserto, conciliação, perdão, misericórdia e graça. A consciência do povo de Deus é uma consciência sensível. Amém, meus irmãos? Andar em santidade não tem a ver com você ser aquela pessoa. Vocês estão aqui comigo? Sim. Então eu preciso entrar num assunto que eu não ia entrar aqui. Vocês lembram que antigamente tinha muito de crente não pode assistir televisão? Quem se lembra? Até hoje tem, mas hoje menos. Crente não pode assistir televisão. Crente não pode ir na praia, não pode jogar futebol, não pode assistir novela, não pode isso. Só pode ouvir música que tenha a ver com Deus, não pode ler outros livros. Em alguns casos isso é muito comum em algumas igrejas. A mulher não pode usar calça, o homem não pode usar bermuda, não pode ter certos cuidados
que eles chamam de vaidade. Você já viu, ou deve conhecer pessoas que andam assim. Pessoal, isso não é santidade. Isso não é santidade. Quando a Bíblia fala de santidade, não é que você vai viver como se fosse um ET aqui nesse mundo. Você vai ser uma pessoa que se exclui da sociedade e vive numa bolha. De modo algum. Santidade tem a ver com que você vai andar na justiça, na integridade, amando a Deus e amando o próximo. É isso. Não é pecado algum. Estou falando de Bíblia, tá? Não é pecado algum você assistir televisão, você ir numa praia. Pessoal, Deus criou tudo isso para a gente aproveitar. E se eu tiver que chegar aqui e ficar falando, tá, cuidado, hein, quando você for na praia, bota uma roupa decente, cuidado, hein, quando você for assistir um filme, assiste um filme decente. Eu não preciso ensinar isso para os irmãos. Porque primeiro, cada um aqui é adulto. Segundo, nós temos uma consciência que nos diz o que é certo e o que é. Então para que eu vou ficar aqui inventando moda e proibindo você de ficar fazendo coisa, de ficar assistindo coisa? Se você é um cristão, você sabe ser moderado. Você sabe, a mulher cristã sabe ter aquela modéstia, aquela discrição. A mesma coisa o homem cristão. A gente não precisa ficar enchendo vocês de peso. Mas uma coisa é certa, o povo de Deus tem que andar em santidade. Quem é casado? Você tem que ter um marido, uma mulher. Você que é solteiro, você sabe que o sexo, ele, biblicamente falando, ele é autorizado em casamento. Então, se você é solteiro, como um cristão, você sabe que você tem esse compromisso com Deus de esperar até o casamento. A gente sabe que tem palavras que não devem sair da nossa boca. A gente sabe que tem filmes que nós não devemos assistir, por conta da nossa consciência. Então tem que haver essa santidade. O povo de Deus tinha temor. O que mais que tinha na igreja de Cristo que a gente viu? Deus fazia milagres. Veja só o verso 44. Desculpa, gente, 43. A gente ainda está no 43. De novo, e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Olha para mim, o que é isso, pastor? Milagres. Na igreja primitiva tinha milagres. E naquela época, os milagres, eles eram essenciais. Por quê? Porque o milagre era uma forma de Deus comprovar que aquele era o povo dele. Não sei se eu soube explicar isso. Por exemplo, Jesus não fez muito milagre? Fez ou não fez? Era Deus mostrando para todo mundo: esse é o meu filho, olha o que eu faço através dele. Então esses milagres eram tão importantes na igreja primitiva, porque muitos não acreditavam que aquela igreja era o povo de Deus. Então Deus fazia milagres para provar para todo mundo: essa é a minha igreja, esse é o meu povo, essa é a continuação da obra que o meu filho realizou nesse mundo. Então por isso que haviam tantos milagres. Pastor, e hoje? Hoje também há milagres? Sim. É impossível eu negar a existência de milagres, porque o Deus da Bíblia é um Deus que faz milagres. Só que, qual que é o problema? O problema é quando uma igreja que se diz cristã foca nos milagres. O foco nunca deve ser os milagres. O foco deve ser Deus. Não o que Ele faz, mas o que Ele é. Eu sei que tem pessoas aqui que estão precisando de um milagre. O que eu faço, pastor? Ore e conte com as nossas orações. Muitos aqui já provaram de milagres da parte de Deus. Nós estamos numa época que Deus não precisa provar nada para a gente. Ele já provou. Pastor, eu estou doente, eu estou precisando de um milagre. Eu tenho duas palavras para te dar. Você que está doente, precisando de um milagre. Deus faz milagres. É a primeira. Segunda palavra: Ele faz de acordo com a vontade dEle. Deus, Ele pode fazer milagre. E se Ele quiser, Ele vai fazer. Amém, meus irmãos? Seja na área que for. Mas Deus faz. Pastor, por que a gente não tem aqui no lugar do recomeço uma reunião para milagres? Porque culto
é para Deus e não para nós. Se você está precisando de um milagre, conte com as nossas orações. Mas nós não vamos ter culto para isso, porque não havia culto para milagre na igreja primitiva. Os milagres aconteciam, mas não era um culto para isso. O culto sempre foi para adorar. Está calor, né, gente? Vamos em frente que a gente consegue. O que mais que tinha na igreja primitiva? Comunhão. Agora a gente vai ler 3 versículos. O 42 primeiro. 42, vamos voltar no 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Veja agora o verso 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, quer dizer, comunhão. Agora veja o 46. Diariamente continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de... Então a igreja de Cristo era fiel aos ensinos. A igreja de Cristo era uma igreja que orava. A igreja de Cristo era uma igreja que tinha temor. A igreja de Cristo era uma igreja onde Deus fazia milagres. E a igreja de Cristo era uma igreja que tinha comunhão. O que é comunhão, pastor? Relacionamento. Mas aqui não é com Deus. É uns. Oh, gente, como isso é importante. E como isso está cada vez mais raro nas igrejas de hoje. Essa comunhão que a gente reparou aqui no 42, no 44, no 46, tem algumas importâncias. Primeiro, um ajudava o outro. Não sei qual foi os versículos que a gente leu aqui. Acho que foi o 45. Olha aí o 45, vem comigo aí. Sobre ajudar um ao outro. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam, olha que lindo, dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade. Gente, ter comunhão, a igreja de Cristo ter comunhão significa que um ajuda. A prioridade, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, a prioridade não é ajudar quem está lá fora. Também, mas a prioridade não é quem está lá fora, é quem está. Poxa, às vezes a pessoa que está do seu lado está precisando de ajuda. E talvez você não saiba. Pastor, como que eu faço para saber? Converse com a pessoa que está do seu lado. Não é agora não, tá? Que agora é a hora do culto. Uma conversa. A gente tem lá até um grupo lá no WhatsApp, depois eu vou botar quem não está lá ainda. Converse uns com o outro. Não é para cuidar da vida não, não é para fofocar não. É para ver se está precisando de alguma coisa. A gente é irmão. Biblicamente falando, nós somos irmão, se preocupa com o outro. Por exemplo, esse mês, e é engraçado que essas coisas acontecem, eu acho que é para a gente ver a provisão de Deus mesmo. Esse mês é o mês mais difícil que a gente está tendo até hoje em questão financeira, e é o mês que mais pessoas estão precisando de ajuda. Pessoas daqui entre nós. Lógico que nós não vamos citar quem é, mas eu tenho certeza que Deus vai prover, tanto para as necessidades da igreja como as necessidades uns dos outros. Eu fico muito feliz, eu conversava com a Monique, a gente está aqui há 7 meses com esse trabalho, com esse ministério, e o Senhor tem cuidado do lugar e tem cuidado das pessoas. As pessoas estão sendo ajudadas. E isso não é uma forma da gente se gloriar, isso é uma forma da gente ver que a gente está fazendo nada além da nossa obrigação. Se um estranho bater na porta da tua casa pedindo comida, você vai negar para ele? Então por que para o seu irmão você não vai estender? Nós temos que ajudar uns aos outros, nós temos que amar uns aos outros. Comunhão é isso. Mas comunhão não é só ajudar. Você vê que eles participavam de refeições juntos. Por que a gente, não canso de falar, por que a gente tem aquele café no final do domingo? É para trazer gente pelo estômago? Para falar assim, vamos uma estratégia para trazer gente da igreja. Vamos falar que tem comida. É para isso, pessoal. Para quê? É para que a gente possa ter comunhão, conversar um pouquinho. A vida é tão corrida, a vida é tão desesperada, às vezes você não tem tempo para nada. Para um pouquinho, toma um cafezinho, conversa, tudo bem, fulano.
Nós somos irmãos, nós somos uma família. Não pode haver na igreja de Cristo divisão, um querendo ser melhor do que o outro, um achando que tem mais importância do que o outro. Jesus falou para os discípulos certa vez: não faça igual os fariseus fazem, não. Eles gostam da cadeira de Moisés, da principal cadeira, eles gostam da proeminência, eles gostam de ser elogiados pelos outros, eles gostam de ser os top, os líderes, os mestres. Jesus falou assim, sabe o que Jesus falou para eles? Olha que lindo isso, lá em Mateus 23, Jesus falou assim: só tem um mestre, só tem um líder e só tem um pai, que sou eu. Vocês tudo é irmão. Vocês todos são o quê? Irmãos. Se você tem vindo nesse lugar em busca de um título, em busca de um cargo, você está no lugar errado. Se você está aqui em busca de aparecer, você está no lugar errado. Agora, se você está aqui em busca de servir um ao outro, então você está no lugar certo. Por exemplo, eu estava orando a Deus essa semana, para que Ele mova o coração das pessoas, para que possam ajudar a gente. Não estou falando de dinheiro aqui não, estou falando de ajudar. Nós temos a limpeza para fazer toda sexta-feira, nós temos a escolinha, e por enquanto quem ajuda na escolinha é a minha esposa e uma outra irmã aqui da igreja. Então eu não quero que parta de mim. Não sei se eu estou sabendo me explicar. Eu não quero que parta de mim, eu quero que parta dos irmãos. Mas, pastor, será que eu posso ajudar de alguma forma? Chegar na Monique, a minha esposa, e falar assim: Monique, como é que eu posso ajudar na escolinha de alguma forma? Sabe, porque, pessoal, é um ajudando o quê? O outro. É um gostar de estar perto do outro. Meus irmãos, a igreja de Cristo tem prazer nisso aqui, Dá para orar em casa? O que vocês acham? Dá para ler a Bíblia em casa? Dá para buscar Deus em casa? Mas o povo de Deus ama isso aqui. O que, pastor? Isso aqui que a gente está vivendo. Essa comunhão é maravilhosa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você vem arrastado aqui para a igreja, Jesus, você tem que ir, né? É domingo, eu vou, vem chutando as coisas, vem empurrado. Tem alguma coisa errada com você. Porque assim, pessoal, isso aqui tem que ser um prazer para a gente. Eu não estou exagerando não, isso aqui é um prazer para mim. Estar aqui com vocês é um prazer. Está cultuando a Deus, está ouvindo a palavra de Deus, do Senhor. Então o povo de Deus andava em comunhão. Sexto ponto, havia louvor a Deus. Vamos no 47. Todo o restante da mensagem agora vai ser no 47. Olha como começa o 47. Louvando a Deus por tudo. Olha que coisa linda. Meus irmãos, a igreja primitiva não apenas orava, a igreja primitiva louvava. Eu sou de uma cultura, eu era de uma cultura, graças a Deus não sou mais, o Senhor transformou a minha mente pelo Evangelho, mas eu era de uma cultura onde o louvor não tinha importância. Esse negócio que a gente faz aqui de pegar a letra, cantar canções, era visto como fraqueza. Não, que louvar a Deus o quê? Tanta gente sofrendo, tanta gente morrendo. Não tem negócio de louvar a Deus não. Vamos. O que a gente acabou de ler aqui? A Bíblia. O que a igreja de Cristo fazia? Louvava a Deus por... Então nós vamos louvar sim. Nós vamos louvar. Quando tiver tudo bem e quando tiver tudo mal, nós vamos louvar. Porque a gente louva não porque as coisas estão indo bem. A gente louva porque Cristo nos salvou. A gente louva porque a gente é grato ao nosso Senhor. A gente não louva por interesse, a gente louva por amor a Deus. Amém, meus irmãos? A gente louva. Louvemos ao Senhor. Acabei de falar de Paulo e Silas, né? Paulo e Silas, eles tinham apanhado. Gente do céu, eles tinham levado uma surra.
Depois de apanhar, pegaram Paulo e Silas, botaram dentro da cadeia, amarraram eles com aquelas, não sei se era um tronco, uma bola de ferro, sei lá o que era, mas prenderam. Por volta da meia-noite estava Paulo e Silas orando e cantando louvores. Que hino será que eles cantavam, hein? Pena que não está registrado, né, para a gente cantar, mas eles cantavam. Que hino será que eles poderiam cantar, que a gente conhece hoje? Imagina que a gente está preso. Que hino que podia cantar? Porque ele vive? Porque ele vive. Canta aí, gente. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Poderia ser esse, né? Porque eles estavam presos. Imagina por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantando louvores. Porque louvar a Deus quando está tudo bem é fácil. Mas como diz o outro, pau quebrando. Sabe por quê, pessoal? Porque o povo de Deus não está esperando Deus fazer alguma coisa para ser feliz. O povo de Deus foi salvo, e a nossa salvação é que nos alegra. Então o povo de Deus louvava, mas não apenas louvava. A gente já está acabando, eu prometo. A igreja primitiva dava bom testemunho perante a sociedade. A sociedade enxergava bom testemunho na igreja primitiva. Veja o 47 ainda. Louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava a comunidade de pessoas que iam sendo salvas. Logo comecinho do 47 de novo. Louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. Olhe para mim. O que é ser estimado por alguém? É ser bem visto, é ser querido. A igreja primitiva tinha as perseguições? Muito. Mas o povo em geral gostava daquela igreja. Ainda que não participasse, mas respeitavam e admiravam. A igreja primitiva não era uma igreja envolvida em escândalo, não era uma igreja envolvida em negócios suspeitos, em atividades suspeitas. A igreja primitiva não tinha uma CPI investigando ela. A igreja primitiva era uma igreja simples, e as pessoas falavam, poxa, por mais que eu não vá, que bom que tem essa igreja. Meus irmãos, não confunda perseguição com mau testemunho. Porque perseguição é você ser criticado quando a sua fé é em Jesus. Mau testemunho é você apanhar da mídia porque você está envolvido em coisas que não deveriam estar. Poxa, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, que a nossa comunidade aqui seja querida pelas pessoas. Que a nossa comunidade, as pessoas passem e falem assim, poxa, eu não vou lá. Mas que bom. Vocês estão compreendendo? E isso acontece como? Quando as pessoas olham para o prédio? Não, mas quando as pessoas olham para cada um. Louvado seja Deus. E por último, a igreja crescia com qualidade. Veja o finalzinho do 47. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Meus irmãos, a igreja primitiva crescia em números, em quantidade. Crescia ou não crescia? Mas não crescia de uma forma desonesta. Crescia de forma saudável. Eu sei que eu me estendi um pouquinho aqui, mas eu queria falar sobre esse crescimento. O crescimento da igreja primitiva era um crescimento assim, deixa eu explicar para vocês. As pessoas iam, ouviam a palavra, eram salvas e falavam de Jesus para outras, e essas outras pessoas iam lá também para ouvir a palavra e serem salvas. Aí essas iam e falavam para outras. Não era uma coisa apelativa, não era uma coisa
Ô, gente, eu não gosto de falar algumas coisas, mas eu preciso falar para dar exemplo. Posso? Por favor, não me entenda mal. Mas se eu for ali no Ceasa agora não que... Mas se eu for ali no Ceasa na terça e na quinta, que são dias de flores, que se vende flores, e eu comprar 200 rosas ali no Ceasa, e eu ficar a semana toda aqui, ali na porta, ali, entregando rosa para as pessoas, falando para elas virem domingo que vem, como é que vai estar isso aqui? Como é que vai estar isso aqui? Essas 30 cadeirinhas nossas vai dar certo? Mas eu pergunto a você, Deus aprova esse tipo de coisa? Quando fala de crescimento de igreja, não é igual crescer uma empresa, crescer um negócio, onde vale tudo. Não vale tudo. Para trazer gente para a igreja, não vale tudo. Não vale. Meus irmãos, eu quero que o lugar do recomeço cresça, mas de forma saudável. Eu quero que as pessoas que vierem venham porque Cristo as trouxe e venham interessadas em Deus, no Senhor. Como que isso vai acontecer, pastor? Deus quer usar vocês. Posso te fazer um pedido? Pedido você não gosta não, né? Melhor assim. Posso? Pode. Convide as pessoas para vir aqui. Só quando você for convidar, não prometa nada para elas não, tá? Do tipo assim, vai lá que Deus vai te curar. Por favor, faz isso. Porque você está falando que Deus vai fazer coisa, como é que você fala assim? Como é que você promete algo? Se fosse você que ia curar ela, tudo bem, você fala, vai lá que eu vou te curar. E nem fala que sou eu, tá? Vai lá que o pastor vai te curar. Ou não chega nos empregados e fala assim, vamos lá na igreja, você vai arrumar um emprego. Não, só se você for arrumar um emprego para ela onde você trabalha. Como que eu convido então as pessoas para vir, pastor? Vamos lá participar de um culto, vamos lá ouvir a palavra, vamos lá louvar a Deus. Mas a pessoa não vai querer vir. Paciência. O Senhor traz outra. É assim, meus irmãos. E claro que ela vai vir aqui, no final do culto você me apresenta, ela, pastor, ela está sofrendo tanto, poxa, você acha que a gente não vai dar atenção para ela? A senhora vai até voltar atrás dela. Lembra que ela veio aqui toda aflita? A gente atende, a gente cuida, mas não faça promessas. Se o Senhor quiser fazer alguma coisa na vida dela naquele momento, o Senhor faz, mas não é a gente que controla, é Deus. E eu também não vou ficar esmagando vocês, cobrando vocês, insistindo, vocês têm que trazer tantas pessoas. Se você não trazer tantas pessoas, o diabo vai pegar vocês. Vocês que não cuidam não. O texto sagrado já diz, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Deixa Deus te usar, mas seja honesto com as pessoas. Eu acho que a gente terminou, meus irmãos. O que a gente aprendeu aqui? Que a igreja de Cristo é fiel ao ensino, né? Não é para inventar história. A igreja de Cristo ora. A igreja de Cristo tem temor a Deus, anda em santidade. Deus faz milagres quando Ele quer. A igreja de Cristo tem comunhão, um pensa no outro, um ajuda o outro, um ama o outro. A igreja de Cristo louva a Deus. A igreja de Cristo dá testemunho bom perante a sociedade. E a igreja de Cristo cresce, mas com qualidade e de forma saudável. E sabe o que a gente viu aqui sem perceber? A gente não estudou isso aqui, mas sabe o que a gente encontrou aqui? Como deve ser o culto. O que tem que ter num culto? A gente viu aqui, tem que ter ensino, tem que ter louvor, tem que ter oração, tem que ter ceia. Um desses partidos do pão aí era ceia, outros eram refeições, mas também tinha ceia. Não está escrito aqui, mas ao longo do Atos a gente vai ver batismo e generosidade, que tem a ver com ofertar de forma generosa. Então o nosso culto é isso, tem que ter isso. A gente viu aqui o padrão de uma comunidade cristã, tem que um ajudar o outro, bom testemunho, crescer de forma saudável. E a gente encontrou um padrão cristão, que é temer a Deus e amar o próximo. Fiquem de pé, meus irmãos, por gentileza.
Vamos fazer o seguinte? Eu vou convidar vocês a fazer uma coisa. Vamos nos comprometer, tanto individualmente como todos nós, vamos nos comprometer a se esforçar a ter uma igreja parecida com essa que a gente leu. E vamos nos comprometer a individualmente ser cristãos como esses, temente a Deus e generosos, a que amam uns aos. Que esse seja o nosso propósito. E vamos fazer o seguinte: se um dia você se mudar, for para outro lugar, ficar longe, inviável, impossível de você vir aqui, você vai ter que procurar uma igreja. Quando você for procurar, coloca ela nesse crivo, coloca assim, poxa, tem que ser pelo menos parecida com a igreja primitiva. E os irmãos que acompanharam até aqui pelo Instagram, você que está procurando uma igreja, procure na igreja, não uma arquitetura bonita, não um lugar cheio de enfeites, mas um lugar que seja fiel à igreja primitiva. Vamos orar agora, meus irmãos. Fechemos os olhos. Em nome de Jesus. Pai Santo, querido, primeiramente obrigado. Obrigado. Obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Obrigado pelo ensino que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Senhor, eu confesso que eu estou muito longe. Não é falsa